já sentiu alguma dor. Sentir dor é muito chato, é ou não é? Uma coisa que incomoda, que te persegue, parece que o tempo todo tá ali, seja qualquer dor. Dor na coluna, então, nem se fala, porque isso faz com que você deixe de fazer outras atividades. E aí, qual a sua primeira atitude? Tomar um remédio. Tomar um analgésico, tal, para passar a dor, tudo bem. Dia seguinte, você tem a dor de novo. E aí, vai tomar de novo o remédio? Sabe que isso pode ser perigoso, né? Hoje recebo mais uma vez, querido Jason, seja bem-vindo. Bom te ver. Muito legal tê-lo aqui sempre, prazerzão. Vocês sabem que ele é quiropraxista, faz um trabalho fantástico. E hoje você está aqui não para só nos explicar um pouco dessa dor na coluna, mas principalmente para alertar as pessoas do uso em excesso desses medicamentos, exatamente. né? E mira, olha, muito bem dito que você disse agora, realmente as pessoas têm problemas da coluna ou qualquer outro lugar do corpo, sente a dor, vai tomar um remédio pensando, ok? Estão fazendo bem intencionado, pensando que estão tratando o problema e daí acorda com a dor de novo, ou daqui a algumas semanas volta a doer. Verdade. Então, primeiro, eu gostaria de dizer isso, que o corpo não faz nada que não é inteligente. Então, se está causando a dor, nós temos que parar para pensar o porquê está causando a dor. E quem somos nós para apagar um reflexo normal do cérebro, sem pensar que nada mal vai resultar? É verdade. Okay? Então, independente do uso do remédio ou não, já que um reflexo muito importante, como fome, como sono, como vários outros reflexos, a dor tem que ser levada pelo propósito que foi intencionado. Ou seja, que alertar que tem um problema mais sério atrás, uma causa. Ok? Então, primeiro ponto, sentiu dor é porque alguma coisa está errada. Algo está errado. E a gente deve procurar ajuda. Agora, me explica uma coisa, por que as pessoas têm tanta dor na coluna? Aonde pega aí? O que acontece? Que tipo de postura? Enfim, o que a gente faz que a dor na coluna hoje é tão comum? Tem vários motivos, muitos, ok? Mas nós estamos cada vez mais sedentários. Uma coisa, olha a nossa coluna, é uma máquina. Então, quando está movendo bem e movendo frequentemente, não causa tantos problemas. Então, uma das coisas mais fáceis, naturais, de fazer para corrigir a dor é mover. E muita gente vem, inclusive, e recomendamos que a pessoa comece a caminhar. E perguntamos, às vezes, quando começou a doer? 6 meses atrás, quando parar de fazer exercício. Então, não é coincidência. Entendi. Então, a pessoa começa a caminhar, a dor vai diminuindo. Claro, tem problemas que vão ser mais avançados, que isso não vai ser suficiente para arrumar a dor. Eu gostaria de explicar também que a coluna tem que estar alinhada, ok? Para poder funcionar como deveria. Olha, alinhada. Retinha. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Mas quando está alinhado, move como deveria. No nosso dia a dia, nós temos quedas, salto alto, mochila pesada, muitas coisas já falamos aqui no programa, que causa desalinhamentos da coluna. Que aí a gente quer compensar, né, e acaba ficando com a coluna torta. Então, de retinha, ela passa a ser torta para compensar claro, alguma devido a esses problemas também. Uma queda, por exemplo, na infância, que nunca foi corrigida, vai deixar uma coluna adulta, possivelmente com escoliose. Entendi. Agora, algo importante, tem pessoas assistindo, a maioria, que tem problemas da coluna que nem sabem, porque não sente dor. Ou não quer dizer que não tem problemas porque não sente dor. Não sabia. Não, isso é como qualquer processo patológico, como câncer, por exemplo. Demora muito tempo para poder começar a se manifestar com a dor. Entendi. O corpo não sempre avisa porque adapta bem demais. E como a gente descobre, nesse caso, quem não tem aí a dor como alerta? Como descobrimos, ok? É uma boa pergunta, porque nossa sociedade é mais alopática. Ou seja, vão preocupar quando a doença já está instalada. Que não é uma paradigma boa para a saúde, é uma paradigma excelente para a doença. Entendi. Por quê? Quando a doença aparece, a pessoa preocupa. Só que nós temos que perder a saúde e deixar a doença chegar para pensar na saúde. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, beleza, nós temos várias maneiras de ver isso. Eu recomendo sempre que os pais leva as crianças para um especialista da coluna, quiropraxista, bons físios, até ortopedistas também, para examinar a coluna jovem e garantir que a coluna vai crescendo alinhada durante a vida. Entendi. Porque uma coluna desalinhada vai dar problemas, não somente dor, mas está também comprometendo os nervos, lembra? Os nervos que estão
levando as mensagens do cérebro ao corpo. Entendi. Ok? E algo muito interessante, os órgãos não têm receptores para dor. Então, o nervo aqui que vai para o coração, ok? T2, se eu cortar aqui, o coração não vai funcionar mais. Só que não precisa ser cortado, pode ser compressionado através de um problema da coluna. Tá. Faz sentido? O mesmo nervo, ou os nervos que vão para os órgãos, também tem ramos que vão para os músculos da coluna. Então, se a pessoa está sentindo dor, e lembrando que o cérebro é inteligente, Sim. não poderia ser um alerta também que os órgãos estão recebendo menos impulsos nervosos? Entendi. E como é um coração que recebe 80% dos impulsos e não 100%? Entendi. Está entendendo? E aí, ainda falando um pouco dos remédios, o que acontece é, a pessoa começa a tomar remédio, um atrás do outro, e uma hora esse remédio não faz mais efeito. Exatamente, eu vejo isso todos os dias, é triste. No consultório, tem pessoas que vêm com anos de dor, bem intencionados, pensando que estão fazendo tudo certo com a saúde, estão tomando remédios, pensando isso é cura. Certo. E o que acontece? Primeiro, estão ignorando um aviso importante do corpo. Então, o problema original vai piorando, sem a pessoa sentir. Segundo, não é, como eu digo, novidade, nenhum químico que vai ser ingerido sem ter um efeito no corpo, que não é tecido biológico. Então, por isso, nós chamamos os efeitos colaterais, ok? E algumas pessoas sentem isso mais do que outros. O que me surpreende é isso. As pessoas tomam remédios sem receita médica, sem ler a bula, a vida bula. Olha só. Se tem que ler a bula, a pessoa tem que entender quais são os problemas colaterais que poderiam resultar quando acontecem devido a um certo remédio. Sim, para saber identificar, conversar com o médico. E eu acho, gente, já que a gente está falando de um problema na coluna especificamente, estamos citando a coluna, uma coisa muito séria, porque a gente precisa dela todos os dias, né? A gente precisa dessa postura correta, estar com tudo saudável para que a gente tenha um dia a dia tranquilo para trabalhar e para realizar tudo, né? Bom, vamos falar então daquilo, né, daquela pergunta que eu te deixei antes de levantar, que é o seguinte: as pessoas, muitas, têm medo de procurar ajuda, especificamente nesse caso da coluna, porque tem certeza que o diagnóstico vai ser: você tem que operar. Aí a pessoa já nem vai, porque ela fala: ai, eu não quero operar, tenho pânico de operar, não. Nem sempre tem que operar. Nem sempre. É muito importante entender que os médicos, mesmo ortopedistas, estão operando cada vez menos. Sim. Estão reconhecendo que isso não é a solução para a maioria dos casos. Tem casos, sim, que são necessários. São minoridade. Agora, essas pessoas que têm medo, se estão sentindo dor, o corpo está avisado. Não tem como eu digo, ignorar algo que está acontecendo. Então, o medo, infelizmente, vai impedir a pessoa a buscar ajuda, e somente quando está bem avançado, talvez vão correr atrás. Antes também você falou das pessoas sentindo dor, etc. E eu pensei assim, essas pessoas são sortudas. Porque o corpo está avisando que tem problema, é verdade. Quanta gente tem câncer, por exemplo, agora, e não sabem? É verdade. Não deu aviso ainda. Melhor que tenha esse aviso, né? E uma loteria, a pessoa poderia ficar sabendo quando já está bem avançado o processo. Então, vale a pena correr atrás. Mesmo se a pessoa já sentiu dor, antes, não está sentindo agora, poderia ser uma fase mais tranquila. Entendi, mas o problema ainda está lá. Agora, eu te faço uma pergunta. Para que a pessoa não tenha essa dependência de remédio, não fique sentindo as dores, ter uma boa orientação de um quiropraxista que faça essas manobras corretas para alinhar essa coluna é um caminho? É uma das coisas mais importantes, porque o quiropraxista trabalha com isso, reconhece quando está desalinhado e faz manobras específicas para poder tirar a compressão nervosa e devolver a função normal. O que mais? A pessoa tem que entender também que a coluna foi feita para mover, tem que mover. Tem que usar ferramentas na vida importantes, por exemplo, ter um colchão firme, usar um travesseiro, e já falamos sobre isso também no programa, que deixa o apoio da coluna. Uma cadeira boa, se não tiver uma cadeira boa, apoios. E também lembro, é uma coisa que eu levei muito interesse nesses anos, porque eu vi muita gente com dores, resultado de usar, como digo, ferramentas inadequadas. Então, nós desenvolvemos coisas para ajudar. E as pessoas vêm, testamos com nossos pacientes.
entendi. Além de tudo, além dessas manobras super importantes, o trabalho de vocês também inclui a orientação de ferramentas do dia a dia para você conseguir ter tudo ali, enfim, coisas que fazem parte do nosso dia a dia que a gente não tem como viver sem, mas de maneira mais adequada para a pessoa que tem a dor. Exatamente, para focar na causa, porque temos duas estratégias, desculpa, focar na causa ou ignorá-lo tomando remédios. Entendi. Agora, lembra, nós estamos falando nunca tomar remédios, mas nenhum remédio deveria ser tomado constantemente quando é para dor. É verdade. Porque a vez está aí. Agora, isso em todos os casos. Uma coisa também que é desenvolvimento. Se você faz, se uma coisa que eu fiz um creme, por exemplo, com anica e mentol. Incrível. Eu só fiquei sabendo que funcionava bem quando eu testava com meus pacientes. E eles ajuda, a arnica, então, ela vai agir como? A anica, por exemplo, adormece, ok? A pessoa esquece a dor. O mentol abre os vasos para ajudar o processo circulatório. Então, meu ponto é, tem coisas que a pessoa pode fazer antes de tomar remédios. Entendi. E quando toma, ok, entendemos que é necessário em alguns casos, mas toma sabendo que está distraindo o corpo de um problema e tem efeitos colaterais. Entendi. Agora, o uso até de um creme com arnica e tal, ele pode servir tanto para essas dores de coluna quanto também musculares? Musculares, exatamente. Porque temos que lembrar que na coluna ficam os músculos unindo aqui. Então, nossa postura é feita, claro, a coluna, mas também os músculos. Entendi. E às vezes os músculos encurtados não sempre voltam os tamanhos que tinha antes de assumir uma certa postura. Tá. A pessoa, por exemplo, que começa a trabalhar bem reto, com postura boa, e passa anos assim, diz que tem problemas a ficar reto depois, não? Ou a mulher que usa salto alto, diz que é difícil andar sem salto agora, que o músculo já adaptou, já Então o músculo também está envolvido nessa história de dores e tudo mais relacionado à coluna. Porque se está cronicamente encurtado, não vai permitir a coluna funcionar como deveria. Entendi. Por isso que é importante a atividade física. Muito importante, exatamente. Que ela vai ajudar nessa parte muscular, da musculação em si, né, que a gente sabe que é importante, para deixar a parte muscular que está envolvendo aí o resto funcionando para evitar essas dores. Funcionando como deveria, apoiando como deveria. Entendi. Okay? E daí permitindo a coluna voltar como deveria ser. Olha só. Que lembra, falamos sobre a coluna. A coluna tem um certo grau de, como eu digo, de responsabilidade de proteger o sistema nervoso. O crânio faz isso pelo cérebro, não? Só que o crânio é imóvel. E a coluna sendo móvel, não consegue proteger tão bem. Entendi. Então, nós temos que pensar sempre na postura, em qualquer maneira. E olha, gente, o quanto é importante a atividade física, inclusive para as pessoas mais idosas, que já têm aí um problema de coluna mais sério, né? Melhora muito essa condição, Com certeza. Né? Ai, olha... E essa parte, remédios, consulte o médico. É muito importante que você não faça uso sozinho. Que, né, senti uma dor, vou tomar remédio. Senti uma dor, vou tomar remédio. Procure ajuda. Olha o quanto é importante, quanto é bacana. E, cara, o que eu posso passar é a experiência clínica, realmente, de pessoas que eu vejo através de vários anos, que decidem tomar remédio em qualquer momento que sentem dor. E daí também, na ficha que eu noto, ok, tem úlcera, tem refluxo, tem problemas na pele, tem uma série de alterações hormonais. Olha só. Entendeu? Por não ser bem encaminhado no começo, entendeu? Bem isso. Vale a pena procurar ajuda. Eu vou deixar o contato para vocês do querido Jason, quiropraxista, que é uma simpatia. E olha, entende tudo mesmo do assunto. É impressionante. Olhou para ele. Eu acho que você é muito assim com seus pacientes. Você olha... tem um lado intuitivo. Tem, não tem? Eu acho que isso é muito interessante. Sim. Bom, desde que eu te conheço, eu falei, não, ele tem um lado intuitivo também, que isso faz parte do profissional, faz parte do talento, faz parte, eu acho que do conjunto. Quem quiser saber mais sobre o assunto, pode acessar www.qjg, peraí, QJG, que tá ao contrário, qjg.com.br, www.qjg.com.br. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer tê-la aqui. Volte logo. Muito prazer. Até a próxima. Obrigada, tá vendo?